Então, na aula de hoje a gente vai ver os métodos numéricos para otimização com restrições, chamado métodos sequenciais. Tá? Então, esses métodos sequenciais eles vão dividir o nosso problema de otimização não linear numa sequência de problemas de otimizações lineares ou eventualmente quadráticos. Tá? Então, siglas que vocês vão ler em livros ou códigos ou artigos, etc., como Sequential Linear Programming ou Sequential Quadratic Programming vão se encaixar dentro desses métodos sequenciais aqui. Beleza? Então vamos ver como é que é a ideia atrás deles e como é que eles funcionam. A gente tem nosso problema de otimização padrão aqui. Você vai ver que a gente está, o nosso problema qualquer, que geral, a gente não faz nenhuma condição em relação ao grau da função objetiva das restrições. Tá? Então pode ser qualquer tipo de função, seja polinômio ou não, etc. Tá? Então só existe continuidade e diferenciabilidade. O que a gente vai fazer nos problemas aqui sequenciais é transformar esses caras primeiro em aproximar esses caras uma aproximação de Taylor de primeira ordem. Vamos ver os detalhes na sequência. Tá? Como é que funcionam então esses problemas sequenciais para otimização com restrições? O primeiro passo vai ser sempre a linearização. Tá? Então, como eu comentei, a gente vai transformar a função objetivo e as restrições em funções lineares. Tá? Então, a gente vai aproximar elas no ponto atual. Por exemplo, a função objetivo. A gente está lá num ponto x0 qualquer. Vai aproximar a função como sendo ela mais o grande da função avaliada nesse ponto, vezes aí um delta x. Tá? Basicamente, esse tipo de coisa que a gente vai fazer como primeiro passo. Segundo passo desses métodos vai ser a definição da direção de busca usando o problema linearizado. Com o problema linearizado, essa direção de busca vai solucionar esse problema e vai ter aí o nosso próximo, a solução do problema linearizado vai nos dar a direção de busca e por fim a gente vai calcular o tamanho do passo que vai minimizar aí uma função de descida em direção qualquer. Tá? Então esse aqui a sequência mais geral que vai se encaixar, por exemplo, lá para o SQP. E vai começar com uma versão básica que é o SLP, que é a programação linear sequencial. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar nosso problema geral e vamos aproximar ele por funções lineares. Tá? Então, como se eu truncasse aqui uma expansão de Taylor, tanto para a função objetiva quanto para cada uma das restrições, de primeira ordem. Beleza? Então, você vai ficar, estou aproximando o meu problema em xk. Então, vai ficar a função variada no meu ponto atual, mais o gradiente da função nesse ponto, mais o delta x da iteração k, em casinha que é cada um dos subproblemas lineares de otimização que a gente vai resolver. Beleza? Então tem para facilitar, vamos dar um nome para esses bois aí, para deixar a nossa notação um pouquinho mais compacta. Um f de xk vamos chamar de ik. O negativo das restrições de igualdade avaliado em xk vamos chamar de ej. O negativo das restrições de desigualdade vamos chamar de bj. Ci vai ser cada componente do gradiente de f. Nij vai ser cada componente do gradiente de cada restrição. Tá? Então, aqui j seria o número da restrição e i o número da variável de projeto. Analogamente, aqui, a ij vai ser a derivada parcial da restrição e desigualdade de j em relação à variável de projeto i. Tá? Então, notem que esses dois caras aqui, o c vai formar um vetor, o n e o a vão formar matrizes com esses caras. Tá? Então a matriz N, cada
cada coluna da minha matriz N representa um gradiente da minha restrição de uma restrição de desigualdade em relação às variáveis do projeto. Cada coluna da matriz A representa o gradiente de uma das restrições de desigualdade em relação às variáveis do projeto. Por fim, o delta xi a gente chama de DI. Tá? Então, com essa notação diminuída, então vamos ver o que virou vetor. Esse cara aqui também virou, o Ezinho virou vetor, o Bzinho virou vetor, e o D virou vetor. Tá? Então, linearizado o nosso problema, a gente tem essa relação aqui. Beleza? Então a gente tem aqui um probleminha linear a ser resolvido. Beleza? A gente não abordou aqui no curso, mas a solução de problemas lineares é bem trivial. Então, para esse problema aqui, se for resolver, você sempre vai conseguir resolver ele à mão. Tá? Monta o Lagrangiano e tem a solução. Você vai mais ou menos resolver esse problema como se fosse lá solução de um sistema linear de equações. Tá? Então, já que você consegue ler, uma vez a gente consegue resolver à mão, a gente tem métodos numéricos para resolver ele ainda mais eficientemente. Tá? Então, sempre a gente tem um probleminha linear na mão, ou seja, função objetiva e restrições, todo mundo é linear, a gente está no céu aí da otimização. Tá? Então, aqui só para treinar um pouco essa questão da linearização antes de ver como é que esse cara vai entrar no nosso problema de otimização. Tá? Então, a gente tem aqui um problema com função objetivo e restrição não lineares, aqui dado por equações de segunda ordem. O que a gente vai querer fazer? Vamos montar então um problema linear e resolver o problema linear para o que está acontecendo. Tá? Então, basicamente, o que a gente deve fazer? Vamos linearizar a função objetivo e as restrições. Tá? Então, no nosso problema aqui, como a gente não tem restrições de igualdade, esse termo aqui desaparece, a gente precisa calcular o quê? Só o C, que seria o gradiente da função objetivo, o A e o B. Tá? Então, o C seria cada componente aqui do C é a derivada parcial da função objetiva em relação às variáveis do projeto. Então, por exemplo, esse cara aqui seria a derivada de f em relação a x1. Então, se eu derivar f em relação a x1, aqui eu vou ter 2x1, esse cara é 0, menos 3x2, que é bem o que eu estou entendendo aqui. Tá? O A, o que ele está... O A transposto aqui. Como eu transpus o A, o que vai ter? Cada linha do meu A vai representar o gradiente de uma das restrições em relação às variáveis do projeto. Então, por exemplo, ó, o gradiente de G1 em relação a x, o que eu vou ter lá? Derivada do G1 em relação a x1, eu vou ter que é igual a 1/3 de x1. Derivada de G1 em relação a x2 vai ficar 1/3 de x2. Esses dois caras aqui, estão aparecendo aqui. De forma análoga, o gradiente de G2 vai ser derivada parcial de G2 em relação a x1, que é menos 1, em relação a x2, que é 0. Então, esse cara aqui é o gradiente de G2, que é esse termo, e por fim de G3, que dá alguma coisa. E o último termo, o Bzinho, seria o valor das minhas restrições avaliadas no ponto atual. Deixa eu voltar aqui. Então, o B, o que é o B? É o valor da minha restrição avaliada em xk. Beleza? Então, deve ter dado aqui um xk. Nosso x inicial 1 e 1. Eu vou substituir 1 e 1 nas minhas restrições. Tá? Então, como cada termo que aparece no B é igual a menos o valor da restrição, então é menos menos 1 vira 1, menos menos 1 vira 2. E esse cara aqui vai ficar 1/6 mais 1/6, 2/6, 1/3 menos 1, menos 2/3, menos 2/3 igual a mais 2/3, que aparece aqui. Então aqui eu tenho o nosso problema linearizado. Então eu tenho minha função objetiva e minha restrição linearizada. Beleza? Então o que está acontecendo graficamente lá com essa aproximação que a gente está fazendo?
Aqui à esquerda, a gente tem nosso problema original. Tá? Então, nossa função objetivo é uma função linear, onde as curvas de contorno dela estão sendo mostradas aqui na figura. A minha restrição G1 é uma função também não linear. E as minhas restrições G2 e G3 são os bounds aí inferiores da variável do projeto. Tá? Para o meu problema original, o que está acontecendo? O meu x estrela, a solução exata do meu problema, ocorre em x1 e x2 igual a raiz de 3. Então aqui seria a solução do meu problema. Com o problema linearizado, o que vai acontecer? A minha função objetivo vai se tornar uma função... eu aproximei meu problema em x1 e em x2 aqui. Desculpa. Em x1 igual a 1 e x2 igual a 1. Esse pontozinho. O que aconteceu então no meu problema linearizado? As minhas restrições G2 e G3 eram lineares, continuam lineares. A minha função objetivo passa a ser uma função agora linear. E a minha restrição G1, que era uma função quadrática, ela foi linearizada e virou agora essa reta D e E. Beleza? Então o que acontece? Logicamente, a solução do meu problema linear não é igual à solução do meu problema original. Tá? Isso é verdade se eu considerar o meu domínio inteiro. Então, provavelmente, se eu for minimizar o problema, o ponto ótimo dele vai dar em cima desse pontozinho aqui, que é um ponto não viável em relação ao meu problema original, considerando o meu espaço inteiro. Então, o que consiste basicamente um problema de sequencial de otimização? Por que ele chama sequencial? Para ele, você vai pegar o seu problema original, linearizar ele num dado ponto, resolver esse problema linear. Ele vai te entregar uma solução. Essa solução não vai ser a solução final, vai ser simplesmente a solução inicial para o segundo passo da otimização, que vai ser o quê? Linearizar agora o problema nesse ponto que você achou como ótimo. Tá? A gente vai ver agora na sequência em mais detalhe, mas por que ele vai tender a convergir para o ponto ótimo do problema original? Porque você vai pegar e vai incluir restrições de caixa em torno do teu ponto linearizado. Lembre lá da expansão de Taylor. Quanto mais longe do meu ponto, pior a minha aproximação. Eu vou linearizar meu problema nesse pontinho aqui e vou limitar a solução dele num quadradinho, num subdomínio no meu domínio de projeto. Tá? Ele vai achar um ponto ótimo nesse quadradinho. Com esse novo ponto ótimo, vou linearizar o problema novamente. E assim eu vou diminuindo o meu quadradinho, vou achando os pontos ótimos e o ponto ótimo do meu subproblema vai convergindo para o problema original. Tá? Esse processo que eu acabei de comentar é o que consiste em um algoritmo básico de programação linear sequencial. Então você vai resolvendo problemas, vai pegando o seu problema original não linear, linearizando ele e resolvendo ele sequencialmente. Tá? Só que, para isso fazer sentido, a gente vai ter que incluir essas restrições de caixa aqui. Tá? Por que se inclui ela? Porque se você puder ir para qualquer lugar do teu espaço de busca, a tua expansão de Taylor perde sentido. Então você vai fechar o teu problema numa caixinha em torno do ponto onde você executou a tua expansão de Taylor. Beleza? Essa caixinha aqui é um problema, quer dizer, ele vai solucionar o nosso problema de convergência de alguma forma, mas vai criar um problema em como setar o tamanho da caixinha. Então, valores padrões aí giram entre 1 e 20% do range aí de cada variável do projeto. Beleza? Então vocês vão ver no código que dependendo do valor que você coloca aqui, esse algoritmo vai funcionar muito bem, muito mal, vai divergir, vai convergir. Então a performance dele vai ser extremamente limitada ou função de como você sentar essa caixinha aí dos movimentos. Beleza? Então como é que a gente para o programa, o código DSLP? Dois critérios clássicos aqui são o máximo valor de violação das restrições. Então você vai colocar ali um yzinho
que vai definir a maior violação possível para G1 e valor absoluto de H1. Valor absoluto porque a restrição é de igualdade aqui, tá? Então, tanto para cima quanto para baixo ela está sendo violada. E também um valor mínimo de mudança, de atualização de outras variáveis de projeto de uma iteração para outra. Então, lembrando que o D, o que é? É quando você vai andar de um pontinho para o outro, de uma iteração para outra. Então, se a norma desse D for muito pequena, também você pode parar. Então, normalmente você combina esses dois caras e para quando considera o algoritmo estagnado, quando eles forem muito pequenos. Beleza? Então, o fluxograma e o algoritmo de um programa de um algoritmo de SLP é esse dado no slide. Professor, Pode falar. não tem um critério de parada que é assim, tipo, não sei, o número de interações que não tem um ganho real de otimização? Você pode incluir também. Você pode também colocar aqui um terceiro critério que seria, por exemplo, f de k menos f de k menos 1. A diferença deles, se ela for, vamos dizer, menor do que alguma coisa, um epsilon 2, um epsilon 3 aí, você também dá para parar teu processo de busca. Ah, tá, entendi. Bem o que eu tinha pensado mesmo. Obrigado. E a estagnação, você pode medir pelo F ou pelo D. Normalmente os códigos eles põem os dois assim. Se for lá pro fmincon, que é o otimizador do MATLAB, ele tem sempre um valor padrão para cada um deles. Você pode setar de um, desligar um, ligar o outro. Fica ao critério do usuário. Então, basicamente, para você escrever um código para fazer isso, o que você vai precisar? De um ponto inicial, os parâmetros para verificar a convergência e iniciar o processo iterativo. Vai pegar teu problema, linearizar ele em xk, basicamente é computar aqui cn e a e b, vai resolver o teu problema linear com um dado conjunto lá de moving limits, né, da caixinha que você colocou ao redor do teu ponto que você fez a expansão de Taylor, verificar a convergência, se não convergiu, você continua. Para continuar, o que você faz? Atualiza teu ponto de projeto, faz k igual a menos 1 e volta para o 2. Então, um novo ponto, lineariza por 1 novamente e vai iterando. Beleza? Essa é a ideia aí do SLP. Então, coloca aí como vai estar até parte do projeto de vocês, lá que a gente vai ver mais um daqui a pouquinho. É a solução desse probleminha aqui também. Tá? É o nosso problema básico lá. Então, fica de homework também no projeto. Aqui é legal fazer os gráficos e botar com duas situações para H, tanto como uma restrição de igualdade que aparece aqui, como um G2 envelhecendo aí de desigualdade. Fica legal de enxergar no gráfico que está acontecendo. Professor, Pode falar. aquele outro método que o senhor tinha passado de resolução, que a gente montava um sistema com uma quantidade de variáveis a partir do Lagrangiano, lá de KKT, ele chegava a um sistema não linear, que tinha inclusive produto de variáveis, e a gente fazia as variáveis de troca. Uhum. No Python, eu utilizei uma biblioteca do SciPy de otimização, e daí ele tinha vários métodos disponíveis para a solução de sistema não linear. Uhum. Aí eu testei alguns, e o melhor resultado foi um chamado Newton Krylov. É melhor trabalhar com essa linearização do sistema ou pode usar um daqueles métodos? Porque eu vi que a partir de um ponto inicial dado, ele achava a raiz do sistema não linear, mas dependia desse ponto de partida. Isso, então, aquele. É assim. Isso, os métodos sequenciais aqui você vai pegar e resolver problemas lá com centenas de variáveis de projeto e restrições. Para você pegar aquele problema resolver via KKT lá, vamos dizer, a solução analítica, entre aspas, né?
vai se tornar inviável quando o problema começar a crescer um pouquinho mais. Então, aquele caminho de solução seria para a gente aprender a ideia por trás da teoria da otimização, aplicar em problemas mais simples. Vão ser esses algoritmos aqui de otimização numérica que a gente vai conseguir usar para os problemas na prática, assim, quando eles ficarem maiores. Mas fora isso, dá para utilizar para resolver, não tem Sim. erro. A diferença que eu percebi também é que outros de álgebra simbólica, eles davam várias raízes com números complexos, imaginários, e só que esse não, ele só dá a raiz real. Daí era o ponto ótimo mesmo. Fica O mais fácil método para a gente. numérico. Porque o outro dava 4, 6 respostas, daí a gente tinha que sair olhando e anulando Tinha que as desprezar inválidas. como é que chama? As imaginárias. É assim, para fazer exercício, para treinar, acho que fica bem útil mesmo. O Newton Krylov. Mais comentários, dúvidas, pessoal? Tá ok, professor, por mim. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no trabalho. Depois a gente volta aqui de volta. Deixa eu... Esse método é aquele que está na aula de hoje? Tem um código ali já? Deixa eu baixar lá só para não... É para ser. Aula 8. Então, código de Python tem que abrir no Spider. Então... Eu tava procurando aqui o notebook dele e não achei, então ele tava em Python mesmo, por isso que eu não achei o notebook. Enquanto tá abrindo aqui, deixa eu baixar o trabalho. Ô, professor, a extensão EPS é de qual software? EPS é figura. É uma figura que você lê dentro de... Quando está utilizando aqui, por exemplo, para colocar uma figura no JupyterLab, ou está usando LaTeX para você formatar teu texto. Ah, sim. Por falar nisso, o trabalho final ele vai ter que ser em LaTeX? LaTeX? Quem fizer ganha mais nota. O senhor fica mais feliz em ver as coisas de LaTeX. Não me dói a vista, o Word me dói um pouco a vista, sabe? Ai, ai. Não, mas o Word com os caracteres não imprimíveis ativo fica show ali. Quem elogia o Word também perde nota. Pode até fazer no Word, mas não elogia. Não, o que tá lá no Moodle é o código do SLP, o que a gente viu agora na aula. Só que está com extensão PY, então você vai ter que abrir num... Eu não lembro se o JupyterLab abre, mas para quem instalou como é que chama? O Anaconda, você vai abrir o Spider. E daí ele funciona como se fosse um MATLAB mesmo. Você tem o código de um lado, o console do outro e tal. Daí eles conseguem operar tranquilo o código. Tem a mesma lógica que a gente tinha antes, as mesmas funções e tal. Só agora fica num ambiente um pouquinho mais ágil, assim. Porque o código acaba ficando um pouquinho maior, daí quanto maior o código, pior o JupyterLab para usar ele.
Beleza, abrir aqui. Deixa eu agora abrir o trabalho. Trabalho tá aqui. Adobe. E você trabalha. Vocês devem estar enxergando na tela agora o PDF do trabalho. Vai ser o seguinte, vai ser basicamente uma questão para otimização sem restrições e outra para com restrições. Tá? O que a gente tem aqui? A ideia é que eles se dividam em grupos, tá? Então cada grupo vai pegar e implementar um método de direção de descida e o outro de cálculo de tamanho de passo, diferente do que a gente já tem pronto, né? E resolver alguns problemas. Tá? Então aqui eu coloquei duas funções de duas dimensões e tem aqui uma terceira função que fica escolhendo de cada grupo. Vocês escolheram uma função em mais dimensões. Tá? O que vocês vão fazer? Eu também coloquei lá no Moodle um trabalho feito de alguns anos atrás que o pessoal que fez, eles tinham programado lá um método de quase Newton, o DFT, mais a regra de Armijo para DFT para cálculo da direção de descida, Armijo para cálculo do tamanho de passo. Então o que vocês vão fazer? Vão tentar seguir mais ou menos o roteirinho que eles fizeram, que é pegar lá a função, plotar lá as curvas da função, um ponto inicial, fazer o algoritmo convergir, plotar lá o histórico de convergência dele. Deixa eu até abrir o trabalho, fica mais legal do que eu ficar só falando aqui ao vento. Trabalho do Humberto, que estava melhor. Trabalho 1, Humberto. Então, por exemplo, foi esse PDF que eu coloquei lá. Então a ideia é que vocês peguem cada um, você já tem o código, também tem o código, o JupyterLab que eles utilizaram para o código e para gerar essa figura, então é um bom caminho inicial para vocês utilizarem. Aproveitar isso que eles têm pronto e daqui partir para fazer alguma coisa a mais. Tá? Então a ideia é vocês mostrarem para diferentes problemas gráficos com essa cara aqui. Então, por exemplo, se está comparando lá 2 metros, pode mostrar o caminho que cada um deles faz até o ponto ótimo. Então, para essa função ou para outra lá que eu sugeri, vocês podem, por exemplo, projetar lá o caminho que o algoritmo que vocês implementaram funciona, o algoritmo que eles fizeram, como é que é o caminho que ele faz, põe um algoritmo de Newton aí, ou Newton modificado para ver o caminho que ele vai fazer também. Então fica bem legal de enxergar o que cada método está fazendo. E, por exemplo, tabelas com essa cara aqui. Tá? Dá para dar uma otimizada na tabela que eles tentar achar uma forma mais ágil de mostrar os resultados. E, por exemplo, eles pegaram aqui um problema e para cada configuração do algoritmo eles fizeram uma tabela diferente. Então pode ficar meio ruim de ver. Tá? Então, por exemplo, o X estrela, se está todo mundo indo para o mesmo ponto, a diferença é bem pequena entre eles, é um troço que é grande e não precisa muito mostrar. Então, se tirar, por exemplo, X estrelas, vai conseguir, por exemplo, fazer uma tabela com vários métodos, vários casos na mesma tabela, que fica mais fácil de ver. Então, uma ideia aí para dar um improve na visualização dos resultados. Tá? Para começar do zero, acho que daria bastante trabalho, mas com o esquema pronto ali, acho que fica bem factível vocês realizarem ele. Tá? Então, para quem quiser fazer em LaTeX, já tem um template pronto.
Eles conseguem aproveitar bastante coisa. Eu sugiro utilizar o Overleaf. Coloquei o nome aqui no chat. Que ele é uma plataforma online e você não se incomoda com pacotes, com isso e com aquilo. Então, você meio que senta e faz aquela parafernália que às vezes dá erro, às vezes é meio chatinho. Quando você muda de um template para o outro, não existe lá. Então, dá uma acelerada no processo. Então, para esse problema, é basicamente isso: é tentar. Aí depende mais de vocês. Você tem que gerar assim, resultados que sejam legais de mostrar. Tá? Então, putz, se eu pegar aqui 3 algoritmos, tentar testar, essa função é bem marrenta. Tá? Ela parece ser bem tranquila, mas às vezes dá umas mega divergidas. Se vocês forem ver, ela não é nem um pouco suave. Você tem curva de nível aqui na casa de 800. Em 2 unidades já está na casa da dezena aqui. Tá? Então, os gradientes tendem a dar uma surtada aqui nesse tipo de função. Então às vezes você pegar colocando em outro ponto inicial, ele pode divergir, um método diverge, outro não. Então é legal mostrar essas coisas assim, putz, esse método convergiu em todas as situações, com diferentes pontos iniciais. Esse outro aqui eu tive que dar um ponto inicial que praticamente o Papai Noel trouxe para ele tão bom que era para ele conseguir convergir. Tá? Então coloquem coisas que sejam legais assim de mostrar. Não tem muito o que. Lembra que estão sempre gerando experimentos numéricos, então tem que ir experimentando até se achar um caso que seja legal aí demonstrar. Tá? Então, eventualmente essa terceira função, se vocês acharem uma função de 2 dimensões que seja bem legal de mostrar os resultados, também dá para colocar aqui. Não fica muito preso a ter uma condição ainda está sendo mostrada. E a questão 2 meio que análoga a 1, só que para o problema com restrições. Tá? Então, vamos pegar e implementar um método de penalização, então, por exemplo, penalização exterior lá, e outro de programação sequencial. Pode ser esse linear, ou pode dar uma sofisticada, depende do desafio que vocês queiram enfrentar, e resolver 2 problemas. O problema básico da viga, que é o que está no slide, e um problema do projeto do pilar tubular. Então tem uma descrição dele bem extensa, acho que aqui nesse exercício do Aurora. Eu também coloquei um outro PDF de um outro trabalho desse mesmo ano que o pessoal resolveu. Então dá para usar o que vocês acharem melhor ali para resolver o problema. Então é legal assim, aqui a ideia é mostrar graficamente como é que as coisas estão funcionando, mostrar a diferença de eficiência de um método para o outro. E aqui dá fim da prova, então fim do trabalho. Tem perguntinhas, dúvidas, comentários, pessoal? Vou começar. A gente, então, vai pegar um código, a gente vai ajustar esse código para usar, por exemplo, o gradiente conjugado e o método do intervalo para calcular a direção de descida e o tamanho do passo. E daí, com esse código montadinho, a gente vai fazer os testes em cada função. É isso? Exato. Tá. Que é meio que a gente fez em heurísticos também, né? A gente pegou um código e daí foi testando em várias funções para ver como que ele vai se adaptando ou não se adaptando aos problemas. E daí, na questão 2, a mesma coisa. A gente vai pegar um método de penalização, que pode ser o interior ou o exterior, e usar o da aula de hoje também e testar naqueles problemas ali. Exatamente. Tá. Beleza. O que é legal. Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida também, mas é em relação à entrega, porque pelo que eu vi ali no portal, a entrega está para o dia 20, é isso mesmo? Isso, Confirmar. Tá. Acho que era para semana que vem, mas eu coloquei mais para frente. Ah, beleza, então, obrigada. Nada. Então, Professor, pode falar. semana que vem a gente vai ter aula ou não? Deixa eu ver o plano de ensino, mas acho que não. Não? Deixa eu só ver aqui. De cabeça não lembro.
Se não tiver, a gente poderia ter um tira-dúvida do trabalho. Ia ser bom. Pode ser, aham. Verdade, seria bom. Plano de ensino, cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, não, pode fazer então na segunda lá um tira dúvidasão. Ô, professor, aula passada o senhor citou um outro livro, só que eu não anotei qual era, que era uma boa opção também. O senhor lembra? Deixa eu pegar a citação inteira dele aqui. Eu ponho no chat ali. Livro do Raftik Gurdal. Livros. Professor, esses plot aí são do MATLAB, né? Acho que não, são lá do Python. São do Python mesmo? Aham. Naquele notebook que está lá no Moodle, logo depois do código tem a plotagem. Daí Ah, se sim. Legal. só alterar ali. Professor, esse trabalho vai ser. Eu não entendi muito bem. Esse trabalho ele vai ser em grupos, individual. Em grupo. Deixa eu só colar aqui a referência. Tem um link lá pro. Lá tem o nome todo. Vocês conseguem achar ele aí em algum lugar. A ideia do trabalho é ser em grupo. Tem aqui 9 pessoas. Vem fazer grupo de 3, para fazer 3 trabalhos tá tranquilo. Quem você fazer sozinho também tá tranquilo. Tente se dividir aí. Então a ideia de dividir em grupo é fazer o seguinte, tentar aqui cada grupo ter, por exemplo, um método diferente de direção de descida. Então ali você já tem o gradiente conjugado, eu acho que o Newton modificado e gradiente simples, lógico. E esse DFT tem prontos ali no Moodle. O que teria mais opção aqui teria o BFGS, que é outro método de quasi-Newton, bem útil assim. Tem um que eu vi hoje que é uma pequena modificação do conjugado. Como é que era o nome dele? Deixa eu ver aqui. Conjugado alguma coisa. Daí a ideia é que cada grupo escolha um método desse e implemente, para ficar um diferente do outro, né? Search Direction. Desculpa, professor, quais são as opções? A gente não pode, não é para pegar, então, esses da aula? Não, é para você pegar e fazer alguma coisa nova em relação à aula. Deixa eu só pegar outra opção aqui. É mais ou menos a ideia do trabalho de heurística, né? Que a gente pegou um outro algoritmo e aplicamos e comparamos os resultados. Exatamente. Deixa eu só elencar as opções. O que vocês estão vendo aqui? Que acho que eu estou escrevendo num lugar que vocês não estão vendo. É bem isso que está acontecendo. Então, deixa eu colocar o trabalho aqui na tela. Então, por exemplo, aqui para a direção de descida teria o extra aqui, o BFGS. Para o cálculo do tamanho do passo, teria aqui, por exemplo,
Vocês têm a regra, então vocês têm lá o Golden Search implementado, tem a regra da Hermige implementada nesse trabalho aqui também. Então, uma extensãozinha da regra de Hermige seria a regra de Wolff. Vamos tentar achar 3 combinações para vocês fazerem aí. Pelo menos tá alguma diferença entre os grupos. Do Aurora aqui teria métodos de interpolação. São aqueles algoritmos de alteração do tamanho do passo, né? Exatamente. Para achar um passo ótimo. Exatamente. Tem aqui uma pequena modificação no grande conjugado de um outro livro que posso passar para vocês também. Non-linear conjugate gradient. Professor, e na questão 2, os métodos de penalização, a gente vai ter que buscar novos algoritmos ou a gente aplica os da aula? Isso pode ser uma aula mesmo, a não ser que você esteja empolgado, pode ir atrás de outro, assim, mas o basicão seria colocar o da aula. Beleza. Ô, professor, Pode falar. eu tenho uma curiosidade, não é bem do trabalho, mas na verdade duas. Uma é se o professor de confiabilidade ele também disponibiliza playlist assim pública de aula, igual o senhor. E o outra é assim, qual seria a diferença do heurístico? E eu já vi o termo metaheurístico também em relação à nossa disciplina. Tá, de confiabilidade eu não sei, teria que perguntar para ele. Eu não sei se o pessoal publica as coisas no YouTube. Eu chutaria que não. Ele deve Eu acho que não. Não, Esse semestre, pelo menos, não. Quando eu fazia, ele botava no Google Drive e disponibilizava para gente o link. Eu não sei como que tá agora. Agora nem isso mais. Então, Tá. E. Cara, então, já me perguntaram isso, já fui atrás da resposta. Uma que eu achei, assim, era que heurística serviria, assim, para você resolver uma dada situação. Então, por exemplo, eu quero. Tô na minha casa lá, eu quero trocar a telha do meu telhado sem quebrar mais telha. Então, você tem que bolar um jeito de subir lá e trocar aquela telha. Então, você vai bolar aquela solução para aquele problema específico. E meta heurística seria um procedimento geral de solução. Eu fiquei feliz com essa resposta, não fui mais atrás. Não posso te garantir que é isso mesmo.
Mas eu usaria os dois termos sem distinção, assim, não, não ligaria para esse detalhe. Professor, então daí o grupo escolhe um de cada aí que você colocou para a direção de descida e o tamanho do passo, é isso? Isso, aham. Se conversem para gerar versões diferentes do algoritmo, né? Tá. Daí escolhem essas opções. Vou passar um link de um livro que um cara me mandou esses dias, que ele acabou de publicar, que tem o PDF disponível, livre, que achei bem legal, assim, de otimização. Então daí teria até mais algumas sofisticações para a regra de Wolff, ele coloca interpolação dentro da regra de Wolff para solucionar alguns problemas e tal. Então quem tiver empolgadão, fazer um trabalho mais completo, dá para seguir até o final aí. Ou se não, faz o basicão e é isso aí. Isso, se comunique ainda, fica mais fácil de vocês se decidirem que caminho tomar. Estamos liberados então, professor? Quem não tiver mais nenhuma pergunta, tá liberado. Então, nos vemos aí na próxima. Então, isso, é semana que vem, então a gente vem tirar dúvida, pode ser? Pode, aham. Então, fechou. E tudo certo com o filho, professor? Tudo, aham. Tá crescendo. Fomos na